Um dos primeiros filmes a ser lançado onde havia mistura entre a performance de atores e animação foi o filme Mary Poppins, lançado em 1964 pelos estúdios Disney. Apesar dessa ideia parecer simples para nós que estamos acostumados com as tecnologias de edição de imagem atuais, para a época o projeto era bastante inovador e não teria dado certo se não fosse pela dedicação tanto dos atores quanto do diretor. Assim como hoje usamos a tela verde para inserir cenários criados no computador, foi usado para esse filme um cenário quase completamente preto, com exceção dos objetos usados pelos atores. A principal diferença é que, enquanto os efeitos inseridos atualmente foram feitos no computador, todas as animações inseridas nesse filme foram feitas de forma tradicional. Os desenhistas tinham que esperar a cena terminar de ser filmada para então fazer os desenhos, evitando que os atores colidissem com os personagens. Apesar de ser um grande esforço, tudo isso valeu a pena. Mary Poppins é até hoje, na história da Disney, o filme que mais ganhou prêmios. Mesmo nas cenas onde não foi inserido nenhum tipo de animação, os efeitos especiais continuavam sendo extremamente refinados. Mary Poppins criou um exemplo para os filmes que seriam feitos depois. A maioria das obras lançadas atualmente seguem as mesmas técnicas, tornando Mary Poppins não apenas um tesouro do passado, mas também um importante ponto de transação para o futuro. Ainda hoje, uma das maiores dificuldades para os atores é interagir com personagens que não estão presentes. No filme Stuart Little, foram usadas diversas formas para tentar localizar o personagem no ambiente. Uma delas foi o uso de animatronics para identificar aonde o personagem estava no set. O diretor considerou até mesmo usar ratos de verdade para essa tarefa. Todo esse esforço tinha como objetivo principal apenas uma coisa: facilitar a interação dos atores com o personagem. No filme Piratas do Caribe, voltamos a usar o método Chroma Key. É graças a essa técnica que podemos gravar um filme quase inteiro dentro do estúdio. Ela nos permite criar cenas onde, normalmente, o ator estaria em perigo. Através de programas de geração de imagens em 3D, os animadores podem ver a cena de todos os ângulos e deixá-la perfeita até os mínimos detalhes. Elementos da cena podem ser inseridos ou removidos à medida que for necessário. O efeito final é uma gravação que você sabe ser impossível, mas ainda assim não consegue identificar defeitos nela. Essa é a técnica usada pela maioria dos filmes atualmente, mas ainda assim existem exceções. Apesar dos efeitos incríveis, o foco do filme ainda está na atuação. É ela a parte mais importante, os efeitos são apenas para ajudar. No filme Alice no País das Maravilhas, a ferramenta de Chroma Key é levada a seu extremo. Nele, os efeitos especiais deixam de ser apenas uma ferramenta para melhorar a história e passam a ser uma parte importante da história. Animação e atuação passam a ter igual importância para o desenvolvimento da obra, sendo ambas indispensáveis. Os efeitos Chroma Key e o de captação de movimento se juntam para fazer personagens que são metade atores e metade animação. A captação de movimento não precisa ser utilizada apenas pelo ator para ilustrar o personagem. No filme Happy Feet, o Pinguim, foi contratado um dançarino,
para ajudar a ilustrar o pinguim que dançava sapateado. Dessa forma, a dança da animação era mais original, menos mecânica, digamos assim. O filme de 2006, 300, trouxe com ele uma proposta mais radical. Praticamente, tudo no filme era feito por computação gráfica. Pouquíssimos atores foram contratados, e em cenas como a de batalha, onde o exército inimigo era extremamente numeroso, era feita a repetição dos mesmos 3 atores que serviam de molde para esse exército. Apesar de não ter feito muito sucesso por causa de seu roteiro, ainda assim, os efeitos especiais da sua história eram impressionantes. Em oposição à onda de filmes cheios de efeitos especiais, o filme Robin Hood, lançado em 2010, usava quase nenhum. Mesmo nas cenas de batalha, o diretor preferiu contratar mais atores para fazer os guerreiros do que usar computação gráfica. O filme foi um sucesso absoluto, mostrando que o que define a qualidade de um filme não é a quantidade de efeitos especiais utilizada nele. O objetivo do filme Avatar era exatamente o oposto. A intenção do diretor era transformar os atores completamente em personagens de animação. Para fazer isso, ele utilizou a técnica de captação de movimento, porém, capturar o movimento não era o suficiente. Era necessário um sistema que ajudasse a capturar a emoção dos atores enquanto eles faziam as cenas. Para resolver esse problema, foi desenvolvido um capacete feito sob medida para cada ator. Esse capacete era leve e, portanto, não atrapalhava nos movimentos dos atores. Nele havia uma microcâmera que monitorava os sensores de movimento na face dos atores. Dessa forma, eles captavam não só as ações dos atores, como também suas emoções, que eram transferidas para os personagens e amplificadas. O diretor do filme, James Cameron, acredita que o futuro da animação será dessa forma. Para ele, as tecnologias de captação de movimento e emoção permitirão fazer filmes de animação que parecem muito mais reais, porém continuarão a dar liberdade para os animadores fazerem mundos incríveis com personagens surreais. Talvez ele tenha razão, mas uma coisa é certa. A computação gráfica será sempre uma parte muito importante da indústria do cinema. Seja ela utilizada em filmes que são apenas computação gráfica ou filmes que tratam da interação entre atores e animação. A variedade de formas que a computação gráfica pode ser usada é infinita. O único limite está na nossa criatividade para usar esta ferramenta.